Esse eu tenho mais discos no Topsify Brasil. Definitivamente o assunto de hoje é algo sobre o qual a gente nem imaginava falar. Ainda abalados pela morte de Chris Cornell, no último dia 20 a gente recebeu a trágica notícia de que Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, cometeu suicídio em sua casa. Chester Bennington foi a voz de uma geração. Quando o Linkin Park estourou lá em 2000 com seu disco de estreia chamado Hybrid Theory, tão importante quanto a mistura certeira de rock and roll pesado e hip hop, principalmente liderada por Mike Shinoda, foi a forma como o Chester cantava e compunha as letras que faziam parte do repertório do grupo. Essas performances, tanto em estúdio quanto ao vivo, tornaram o Linkin Park uma das bandas mais importantes dos anos 2000, e Chester era ícone disso, pois empunhava o microfone e cantava com uma vontade que há muito tempo não se via no mainstream. Misturando melodia, hip rock, rock pesado e os vocais potentes de Chester Bennington, que iam desde partes suaves até as mais rasgadas, o Linkin Park conseguiu fazer com que uma geração de adolescentes fosse ouvida e compreendida. Foi do Linkin Park o primeiro CD, a primeira camiseta de banda, o primeiro endereço de e-mail com um LP no começo ou no final, o primeiro nick na internet de muita gente. Uma geração que hoje está lá pelos seus 20 e tantos anos, seus 30 e poucos anos, com certeza foi impactada pelo Linkin Park e foi uma das primeiras experiências que levou esse pessoal todo ao rock and roll. Tenho certeza que você se identifica com isso ou conhece alguém que se identifica com o fato do Linkin Park ter sido uma espécie de porta de entrada para o rock. Desde essa época, no início da carreira do Linkin Park, Chester Bennington já exorcizava seus demônios no palco e no estúdio, incluindo uma bagagem pesada que lidava com questões como abuso sexual na infância, divórcio dos pais e problemas com álcool e drogas. Ao botar tudo isso pra fora, ele não apenas desabafava, como também se relacionava com milhões de pessoas no mundo inteiro que se identificavam com o que ele cantava e a forma como ele fazia. É por isso que nos últimos dias a gente viu tantas belas homenagens a Chester Bennington. Vale lembrar que o Linkin Park é de Los Angeles e Chester Bennington vinha do Arizona. Além disso, ele tinha amor por um estilo musical um tanto quanto diferente daquele que consagrou a sua banda. Na sua adolescência, ele era voltado a bandas de rock alternativo e grunge, como por exemplo Depeche Mode e o Stone Temple Pilots. Após o divórcio dos seus pais com 11 anos de idade, Chester passou a ter problemas com drogas e álcool, mas também passou a ter uma vontade ainda mais forte de viver da música e principalmente de cantar como seus ídolos cantavam. Chester já estava até pensando em largar tudo e de repente não viver mais de música quando conseguiu um convite para fazer um teste com o Linkin Park em Los Angeles. Ele levou seus vocais que variavam desde o suave até os berrados e mostrou pro Linkin Park como eles se encaixariam muito bem na sua mistura de hip hop e rock and roll. Mike Shinoda e companhia acharam que ele seria o vocalista perfeito e logo convidaram para fazer parte oficialmente do Linkin Park. Nascia ali uma das bandas mais influentes dos anos 2000. De lá pra cá, o Linkin Park soltou mais um montão de hinos do rock and roll, se tornou uma das bandas mais importantes do planeta e lotou shows mundo afora. Muita gente se relacionou com o conteúdo da banda e com a forma como ela se apresentava ao vivo, muito em função das performances de Chester Bennington. O DVD Live in Texas, por exemplo, é um registro sensacional e que acabou influenciando bastante gente a pegar uma guitarra, pegar um microfone, formar uma banda e sair por aí, caindo nesse mundo que a gente tanto ama, que é o mundo do rock and roll. Não dá pra falar de Chester Bennington sem falar no ano de 2013, quando ele realizou um verdadeiro sonho de infância. Após a saída de Scott Weiland do Stone Temple Pilots, a vaga de vocalista da banda ficou em aberto, mas não por muito tempo. O grupo convidou Chester Bennington, que entrou pra formação oficial de uma das bandas que ele mais ouvia quando era moleque. Com o grupo, ele gravou um EP chamado High Rise e também fez alguns shows. 2 anos depois, em 2015, ele optou se dedicar exclusivamente ao Linkin Park e disse que, infelizmente, apesar de estar se divertindo bastante com a banda que ele cresceu ouvindo, não daria pra conciliar as duas coisas e levar os outros projetos ao mesmo tempo. Por isso, ele voltou as suas atenções ao Linkin Park, que recentemente lançou um disco de estúdio chamado One More Life. Esse disco, inclusive, traz algumas composições de Chester e uma delas é Heavy, a parceria com a Chiara, que acabou se tornando mais conhecida pelo pop na parte instrumental do que pela sua letra. E nela já é possível perceber sobre como ele falava que estava passando por um momento difícil, que as coisas estavam pesadas e que ele não conseguia lidar com tudo que acontecia em sua vida. Várias mensagens desse tipo aparecem em outras músicas da carreira da banda
E o próprio Linkin Park, quando divulgou uma carta aberta para falar sobre a morte de Chester Bennington, disse que esses demônios que o levaram também sempre fizeram parte da jogada, e que eles sempre estiveram lá e foram presentes enquanto ele escrevia as canções e quando ele as cantava ao vivo com uma força incomparável. Infelizmente nós perdemos uma das vozes mais importantes dos anos 2000 e um dos ícones do rock and roll nos últimos 17 anos. A paixão e a fúria com a qual Chester cantava suas músicas e empunhava a bandeira do Linkin Park fez com que milhões de pessoas se relacionassem ao conteúdo de suas canções, e isso é louvável na carreira de qualquer artista. Tudo que a gente tem a dizer é obrigado a Chester Bennington e desejar que ele descanse em paz. Sua obra vai durar para sempre e a gente deve aproveitá-la ao máximo.